inclusive, a forma de encaminhamento autoritária. É só orientação, deputado. Senhor presidente. Ganhará o troféu do fascista do ano. Rogério. Marco Rogério. Presidente. Rogério Marinho. Presidente. Senhor presidente. Pois não, Pessoal deputado. da obstrução. Eu pediria a Vossa Excelência que, por gentileza, solicitasse aos nossos pares que, na hora da utilização da palavra, até por se tratar de um tema ligado à educação, se abstivessem de atos mais extremados que depõem contra esse parlamento. Por exemplo, esmurrar a bancada. Quem esmurra a bancada e, ao mesmo tempo, fala de autoritarismo, tem, certamente, um gesto absolutamente contrário ao que diz. Eu pediria a Vossa Excelência que, por gentileza, orientasse os parlamentares aqui, que tivessem decoro aqui no encaminhamento da discussão. Agradeço, Vossa Excelência, deputado. São parlamentares que certamente conhecem suas prerrogativas e os limites de sua atuação. Deputado Rogério Marinho. Senhor presidente, eu quero inicialmente dizer a Vossa Excelência que eu vivi para ver o deputado Chico Alencar elogiar a postura do professor Olavo de Carvalho. Foi realmente um ato inusitado, mas um ato importante de alguém que reconhece a autoridade intelectual e a capacidade de formulação do maior filósofo vivo hoje no Brasil. Dito isso, eu quero dizer a Vossa Excelência que é espantoso a forma como os debates se conduzem nessa casa. Alguns aqui querem acusar de dedo duro os estudantes que, eventualmente, possam denunciar abusos de doutrinadores em sala de aula, esquecendo, talvez, de uma forma vesga, caolha, que a hegemonia de esquerda se apropriou através da guerra cultural das nossas academias e fala de forma unilateral, como se Marx, Che Guevara, Engels e outros bichos sejam heróis e formuladores equânimes de uma sociedade utópica e livre, esquecendo dos crimes perpetrados contra a humanidade que, de forma dissimulada, são escondidos sobre um tapete e sobre o manto da ignorância. É bom que nós tenhamos pluralidade para saber, por exemplo, que o regime comunista, em mais de 70 oportunidades ao longo dos últimos 100 anos, falhou em todas elas. E trucidou, através de genocídio, homossexuais, minorias étnicas, pessoas que pensam de forma diferente, estimulou o dedurismo dentro das escolas públicas, inclusive contra os próprios pais. É isso que temos que combater, a ignorância que está sendo impingida à nossa sociedade e às nossas... Agradeço, Vossa Excelência. Na sequência, deputado Pedro Kizai. Senhor presidente, senhores deputados, vi o discurso empolgado sobre o governo Pimentel, fazendo a crítica ao governo de Minas Gerais, mas quando se percebe o governo do Aécio Neves e da Anastasia, inclusive o filho do deputado que fez a fala, não pagou nem o piso, abaixo do piso, e deixou de investir 8 bilhões de reais dos 25%, tem pouca moral para falar de educação no governo do PSDB, do Aécio Neves, desse corrupto em Minas Gerais. Eu sou do PR. Mas o seu filho ajudou o PSDB a derrotar a educação em Minas Gerais. Eu sou do PR e meu filho não. Em segundo não lugar, conhece. Em segundo lugar, respeito a Do palavra, deputado como Pedro eu Kizai. escutei atentamente suas falas aqui, com pouca propriedade e pouco fundamento. Em segundo lugar, esse ambiente que está se construindo de intolerância, de construção do medo e do ódio, das experiências autoritárias, conservadoras, reacionárias. A cada fala se expressa a necessidade da destruição da própria democracia nos espaços democráticos do próprio parlamento brasileiro. Escola de partido único, de pensamento único,
de que onde eles vão selecionar os livros de um pensamento único, de uma visão única. Os 20 anos do PSDB dos tucanos em São Paulo provavelmente não estão incentivando nem ler Marx, nem Che Guevara. Dos 5.570 municípios desse país, pelo menos tem 5.000 da direita. Devem estar, então, incentivando livros do Olavo de Carvalho. Do proselitismo religioso. Só para concluir a frase. Do proselitismo religioso. Nós não queremos aqui discutir igreja sem partido, porque teria muita igreja com partido aqui nessas eleições. Nós queremos que todos manifestem suas posições democraticamente. E o que a gente está percebendo, sim, é um pensamento extremamente autoritário, inconstitucional, antidemocrático, com características fascistas em aspecto, características nazistas em outros, e acho que a liderança alemã deixou muito claro, e nós temos que reagir, e nós vamos resistir, e nós vamos ganhar esse debate na sociedade brasileira. Como ontem eu perguntava para os alunos do estágio visita, se aquela pluralidade de alunos, diferentes pensamentos, deveria ser a característica da universidade brasileira, e eles disseram sim, a pluralidade e a riqueza. Eu sou professor de pós-graduação há mais de 15 anos, e tenho dito para o aluno que ele tira a melhor nota quanto mais ele tiver capacidade acadêmica de questionar, inclusive de criticar os argumentos do próprio professor. E acho que é isso que nós defendemos. Vocês não defendem democracia, pluralidade nenhuma. Vocês estão defendendo autoritarismo, conservadorismo, reacionarismo, controle e domesticação do pensamento do povo. E não vão conseguir, porque a sociedade brasileira vai reagir e as próprias redes sociais vão os derrotar. Quero usar o seu tempo como líder, por gentileza. Presidente. Deputado Rogério Marinho, Vossa Excelência tem o tempo regimental assegurado à liderança do partido de Vossa Excelência. Qual é o tempo, senhor presidente? Encerrar a votação, presidente. Qual é o tempo, senhor presidente? Vamos encerrar a votação. Já lá, temos quase uma já hora. passou mais de uma Para hora. votar um Presidente. requerimento de votação nominal. Vossa Excelência tem 9 minutos, deputado Rogério Marinho. Senhor presidente, Mandou buscar quem? fiz uma fala preliminar, mas eu quero nessa fala Algum agora avião alugado? começar, deputado Alice, por gentileza, quero começar dizendo da minha alegria de ouvir aqui uma tese que para mim é muito cara. O pastor Feliciano, deputado federal, fala que a tese já é vitoriosa pela discussão que se estabeleceu aqui no Parlamento brasileiro e com as ramificações e as consequências dessa discussão por toda a sociedade. Os principais jornais do país, as TVs, as redes sociais, repercutem um tema que estava encoberto, que estava dissimulado, a guerra cultural. O Gramsci, que é o guru dessa estratégia, juntamente com a Escola de Frankfurt, com essa nova esquerda, que se apropriou dos espaços importantes da sociedade, na replicação do conhecimento, na cultura, nas academias, na tese de se reescrever a história dentro de uma égide, de uma visão absolutamente falsa, caolha, tacanha, absolutamente unilateral. Nós ouvimos aqui discursos reiterados contra o totalitarismo, contra a ditadura, mas olha, pasmem, ninguém fala do comunismo. Pasmem, 100 milhões de pessoas trucidadas na história da humanidade, genocídio, perseguição a minorias. Ai, ai, é verdade, senhora deputada, ai, ai. Cuba, com campos de concentração para homossexuais. E a gente vê nas universidades estudantes com a camisa de Che Guevara. E, por coincidência, homossexuais. E sabe por quê, senhoras e senhores? Porque não conhece a história. Porque não lhe é dada a oportunidade de conhecer a história. Porque de forma sediciosa, maliciosa, absolutamente planejada, houve apropriação dos espaços das universidades, das academias, que se reproduzem numa tese mentirosa.
Basta ver, senhores, como se dá nas universidades o concurso público para professores, que precisa ser denunciado, porque não é uma prova de conhecimento, não é, é prova de títulos e uma banca que examina. Vários professores importantes, sim, na verdade é uma reprodução do mesmo espaço ideológico, da afinidade daqueles que estão no mesmo lugar e que aqui falam de pluralidade. Olha que irônico, olha que engraçado. Eu estava aqui ouvindo o Lincoln falar que presenciou a hostilidade, a beligerância, o ataque virulento daqueles que se apropriaram dos espaços públicos e o consideram seu. Eu sou testemunha e sou vítima. Estive nesses espaços públicos e fui agredido na chegada, fui agredido durante e fui agredido na saída. Sabe por quê, senhores deputados e senhoras deputadas? Porque não existe respeito à pluralidade, porque o discurso é diferente da prática e porque, deputado pastor Feliciano, Vossa Excelência tem razão. Essa tese, que aparentemente é pregar um cartaz, fixar um cartaz com deveres do professor, todos previstos na Constituição, no Pacto de São José. Deveres de um professor que precisa ter pluralidade na aplicação da sua matéria, no exercício da sua cátedra. Por que que isso incomoda tanto? Por que que isso choca tanto? E não choca os parlamentares aqui presentes a forma, por exemplo, como o regime cubano se comporta, com espias dentro das escolas, nos quarteirões, para denunciar quem pensa diferente, prender, espezinhar, retirar direitos. Ora, nós estamos num país em que o nosso patrono da educação é o Paulo Freire, não o Paulo Freire Costa, mas o Paulo Freire, cujo principal livro, que é considerado um ideário, que é considerado seminal, é a Pedagogia do Oprimido. Tenho certeza que muitos não leram. Porque se lessem, saberiam que trata muito pouco da educação, e trata muito a respeito de doutrinação, de revolução comunista e, principalmente, de estimular, elogiar Mao Tse-tung e a Revolução Cultural, o justiciamento, as revoluções que ocorreram com os paredões, com as lutas todas fratricidas, não respeita a questão democrática. Hoje, nós estamos aqui discutindo uma escola sem partido. Puxa vida, deveria ser o ideário de todos nós. Uma escola plural, uma escola democrática, uma escola em que todas as vertentes fossem expostas de forma limpa, transparente, para que os estudantes pudessem fazer o seu juízo de valor. E eu tenho repetido aqui, nesse espaço e em outros espaços, que nós não podemos continuar da forma como nós estamos, com as corporações se apropriando das mentes dos nossos professores, que são vítimas também. Porque na hora em que são qualificados, eles não recebem a metodologia adequada para transmitir o conhecimento na idade certa e da forma correta. E tanto é verdade, senhores deputados, que aí estão os índices de alfabetização. Aí está o ANA, Avaliação Nacional de Alfabetização, 2017. Quase 90%, deputado Lincoln, deputado Alain, dos nossos estudantes da terceira série do ensino fundamental não têm a proficiência adequada em português e matemática. E quando se fala, por exemplo, em se fazer a avaliação dos professores para qualificar de forma adequada, para transmitir o conteúdo, para permitir que eles sejam instrumentalizados para passar o conhecimento correto, a corporação faz o pacto da mediocridade. E sabe o que é o pacto da mediocridade? É impedir que o mérito possa ser estabelecido, que os bons professores possam ser premiados e que aqueles que precisam de auxílio, de apoio, de qualificação, tenham essa condição, porque quem ganha com isso é a sociedade brasileira. Quero dizer, senhores e senhoras, que como falou o pastor Feliciano, nosso deputado, ele tem absoluta razão. A tese já é vitoriosa, qualquer que seja o resultado. Porque retirou debaixo do tapete
essa engenharia social insidiosa que se abate sobre a sociedade brasileira. E nós vemos aqui pessoas até bem intencionadas, Encerra a votação. mas que falam, infelizmente, de uma forma absolutamente passional. E nós todos deveríamos estar aqui preocupados, professores e professoras aqui presentes, com a melhoria da qualidade da educação, com a melhoria do conteúdo que é passado às nossas crianças, porque não adianta ter pensamento crítico se não sabe se ler e escrever. A crítica é estabelecida com conhecimento, com discernimento, com a capacidade de fazer a sua opção, de fazer o seu juízo de valor em cima do conhecimento empírico que é passado pelos nossos professores e não da imposição que é feita pelo doutrinador à sua audiência cativa. Não é mais possível conviver com essa situação e a população e o país acordou. E eu não tenho dúvida, senhores e senhoras, que qualquer que seja o resultado dessa audiência, qualquer que seja o desfecho desta votação, a sociedade brasileira ganhou e ganhou muito com essa discussão. Nós estaremos agora de olhos abertos e vigilantes para que, de forma verdadeira, transparente, translúcida, nós possamos recepcionar o conhecimento e evitar a doutrinação espúria e indevida em relação aos nossos jovens. Muito obrigado. Senhor Presidente, a razoabilidade, a necessidade do encerramento da Presidente, votação. Só gostaria... A razoabilidade, Senhor senhor presidente. Gostaria com Vamos muita encerrar alegria... a votação, uma hora. Gostaria com muita No alegria... requerimento. Gostaria com muita alegria, De senhor presidente... votação nominal de de que os- outro requerimento. Gostaria com muita Pelo amor alegria, de senhor, os parlamentares dessa casa pudéssemos dar as boas-vindas aqui ao meu lado, o senador eleito pelo estado do Ceará, Luiz Eduardo Girão, uma pessoa que conhecemos há muito tempo, que nunca militou na vida política, tinha sua vida empresarial, mas entendeu, através de um episódio que houve, inclusive, com a sinalização clara para ele, no último episódio, numa escola nos Estados Unidos, onde houve um massacre, na sala de aula em que a filha dele estudava, e assassinaram a professora dela, alunos, já que nós estamos numa escola sem partido, com arma de fogo, e ali foi uma sinalização dele que várias vezes rejeitou o convite para estar na política e aceitou o desafio de ser candidato a senador. Ele está aqui presente, preparando para assumir o mandato em 1º de fevereiro do próximo ano. É um amigo, uma pessoa que eu e minha família temos autoestima e valor, e a sua eleição realiza um sonho pessoal da nossa família, Girão. E quero te dar as boas-vindas aqui nesta casa e dizer que sempre eu tenho convicção que o seu trabalho no Senado engrandecerá essas casas. E que são pessoas de bem, como Luiz Eduardo Girão e outros que estão vindo, e outros que já estão nessa casa, que vão elevar o conceito da sociedade com relação ao parlamento. Muito bem-vindo a esta casa, obrigado pela sua amizade e te desejo êxito, muitos êxitos no seu, que tenho certeza será um brilhante mandato. E não leve com você Agradeço a votação. Vossa Excelência, deputado Vamos Sócrates. encerrar a votação, querido Saúdo presidente. o senador Girão, é bem-vindo a essa casa e, sobretudo, certamente engrandecerá o Senado Federal com sua presença e a qualidade do mandato que Vossa Excelência fará naquela casa. Uma satisfação estar ao lado de Vossa Pela Excelência. razoabilidade. Deputado Sócrates já havia falado muito de Vossa Excelência, muito a respeito de Vossa Excelência. Me honra muito conhecê-lo. Seja bem-vindo a essa casa, a essa comissão. Vamos encerrar Vamos a seguir votação. com a ordem dos inscritos. Presidente, Deputado Ivan Valente. Vossa Excelência está orquestrando a votação. Hoje o presidente está obstruindo. Uma alta obstrução, professor. Vamos lá, tem que encerrar. Chegaram dois que... Deputado Ivan Valente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou pedir a atenção dos parlamentares, deputada Alice, nossas amigas, companheiras, sobre o que eu vou falar aqui agora. Eu estou ouvindo aqui, deputado Rogério Marinho, eu não sei em que ponto da história, da viragem, o deputado Rogério Marinho deu aquela guinada de extrema-direita. Na reforma trabalhista, ele já foi contra todos os trabalhadores. Depois ele quer tirar o título de educador brasileiro do Paulo Freire. Ele
o povo do Rio Grande do Norte o castigou, certo? Ele cita Gramsci, ele cita a escola de Frankfurt, Maria, não. Adorno, Walter Benjamin, Horkheimer, que eu acho que ele não leu, você não entenderia o que é o libertarismo da escola de Frankfurt, não entende o que está em jogo aqui, e acho o seguinte, que todos os socialistas são responsáveis pelos massacres do stalinismo. Eu sou socialista e não respondo pelos massacres do stalinismo. E quero dizer que todos os capitalistas aqui, os que são capitalistas, não têm que responder pelos massacres do nazismo. O que nós temos que saber é se nós estamos empregando ou não essas ideias. E se está havendo, de verdade, um retrocesso civilizatório que levou o nazismo, uma das nações mais avançadas no século passado, a apenas 80 anos. Então eu queria citar aqui duas frases de uma pessoa que eu só vou nominar no final, que eu presto atenção, dos deputados, inclusive da direita aqui, deputado... Presidente, me permite. Senhor presidente, eu fui citado, eu quero um minutinho. Senhor presidente, tempo de líder aqui. Só um instantinho, presidente. Tempo de líder. Deixa eu concluir meu raciocínio. Se há uma coisa que eu não tolero, é o desprezo afetado e triunfalista que qualquer liberalzinho de merda sente pelo marxismo. Uma tradição intelectual de quase 2 séculos que está infinitamente acima de sua capacidade de compreensão. Isso foi dito no dia 4 de junho. A segunda frase, fazer-se de superior é um bom recurso propagandístico, mas não um meio intelectualmente válido para compreender alguma coisa. Quando você ouve algum direitista falando do marxismo como se fosse apenas um sistema de idiotices, não tenha dúvidas. O idiota é ele, é um marqueteiro e não um homem de estudos. Quem disse isso aqui foi Olavo de Carvalho. Presidente, um minuto. Presidente. Olavo de Carvalho disse isso aqui. Presidente. O guru de todos vocês. Presidente, Agora um minuto. aqui Um minuto. ditar regras. Está aqui Olavo de Carvalho, 4 de junho, sobre o marxismo. Vocês deviam ter vergonha na cara. Falar essas besteiras todas. Pelo menos ele é um filósofo, como o Chico falou. Discordo inteiramente dele. Mas ele sabe o que fala. Presidente, 1 minuto e meio. Ele agora, tem viu, ideias, ele não é de botar livros debaixo do Presidente, braço 1 minuto e bancar meio, um idiota Dá tempo de fazendo líder, por favor. discursos aqui. É isso que eu queria dizer. Abaixa a escola Fui sem citado, 1 partido. minuto e meio. Deputado Rogério Marinho foi citado. 1 minuto para Vossa Excelência. Deputado Nilson Leitão. Peraí, estou então- inscrevendo Vossa Excelência como... É 1 hora pra já, falar quase na a ordem dos votação. deputados. Encerre Não, só essa quero 3 votação, minutos. presidente. Deputado Encerre, Marco deixe de Rogério manobrar. Deputado Marco Rogério, Suspenda a também fui obstrução, citado, peço 1 deputado minuto. presidente. Já Encerra que a é Deputado Rogério votação. Marinho. Exijo isonomia. Fui citado também pelo próprio deputado Rogério Marinho. Senhor presidente, os Mas eu citados podem falar depois, por Eu favor, lhe presidente. citei Deputado- elogiosamente. Deputado Rogério Marinho. Brincadeira. Senhor presidente, senhores deputados, eu disse há pouco, e o deputado Chico Alencar lembrou, que eu vivi para ver o Chico Alencar elogiar o Olavo. Vivi para ver Ivan Valente elogiar o Olavo também. Nós estamos vivendo tempos modernos, tempos É diferentes. que ele não é o idiota Muito bem, que vocês Ivan. são. Pois, por favor, Eu lhe presidente. citei Deputado- elogiosamente. Deputado Rogério Marinho. Brincadeira. Senhor presidente, senhores deputados, eu disse há pouco, e o deputado Chico Alencar lembrou, que eu vivi para ver o Chico Alencar elogiar o Olavo. Vivi para ver Ivan Valente elogiar o Olavo também. Nós estamos vivendo tempos modernos, tempos É diferentes. que ele não é o idiota Muito bem, que vocês Ivan. são. Vossa Excelência, Ei! Vossa Excelência não é Eu tô poça citando d'água pra estagnada. desmontar Vossa vocês Excelência é aqui, rio ó. corrente. Eu estou citando que ele Presidente, falou que por vocês Beleza. Um minutinho, direitistas idiotas. Um minutinho só. Presidente, eu peço inicialmente que Vossa Excelência, em nome da civilidade entre os pares aqui, retire dos anais da casa esse tipo de expressão. Essa O deputado palavra Ivan Valente- idiota. O deputado Ivan Valente é um grande deputado. Foi uma citação. Eu estou Porque o citando deputado Olavo não de estava no Carvalho. plenário. Não, eu Foi uma eu citação. posso falar, Alice? Alice, eu posso falar? Assinada. Alice, eu posso Nominal, falar? é Olavo de Carvalho citando. Quando o presidente me garantir a palavra, eu quero usar 1 minuto.
Obrigado, senhor Assegura o tempo presidente, senhores deputados. Esse papel não Bem, primeiro eu quero agradecer aqui a oportunidade de dizer, eu vou repetir, eu vivi para ver os deputados do PSOL, Ivan e Chico, elogiarem, referenciarem, acreditarem e darem fé às palavras do maior filósofo brasileiro vivo da atualidade, Olavo de Carvalho. Parabéns. Quero dizer, inclusive, que fico feliz em saber que estão evoluindo. Quando o deputado Ivan fala de que em qual momento houve uma inflexão, eu comecei a ler, deputado Ivan, exatamente os filósofos que Vossa Excelência referenciou. Eu comecei a ler e me estarreci. Fiquei muito preocupado com o que está sendo proposto por esses senhores. E quero que Vossa Excelência leia, por exemplo, o que é o nazismo, que não tem nada a ver com capitalismo, Ivan Valente. Volte a... Claro que não tem. O nazismo é irmão gêmeo do comunismo. Ai, meu Deus. É intervenção estatal. História, É o partido Marinho, único. história, Marinho. É o combate à religião. História, vai ler História, história, Marinho. Rogério. Vai ler. Quanta besteira, gente. Assassinaram o camarão. Concluir minha palavra. 30 segundos, pelo menos. Mas voltando, dizer ao deputado Ivan Valente que o nazismo é irmão gêmeo do comunismo. E por que, senhor Ivan Valente? Porque ambos defendem partido único. Ambos defendem a intervenção estatal na economia. Não tem nada a ver com capitalismo. Vai estudar, por favor. Segundo, defende a educação do Estado em cima da família. Terceiro, combate às religiões. Quarto, controle do judiciário e da imprensa. Por favor, as similaridades entre esses dois sistemas, eles se chocam nas suas extremidades. E eu combato a ambos com a mesma ênfase, com a mesma verdade. E desculpe se incomodam alguns quando a gente fala a verdade aqui. Deputado Chico Alencar, você... Obrigado. Eu só queria esclarecer ao plenário que, assim, a palavra, quando é solicitada a palavra por citação, a presidência, ela avalia se há ofensa que justifique o 1 minuto para... Com a palavra, deputado Rogério Marinho, na ordem alternada. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, acho que esse é um momento importante porque o período em que aguardamos que os deputados possam complementar a tábua de votação, temos a oportunidade de ouvir os argumentos que aqui são apresentados e eles, na verdade, são repetitivos. Nós escutamos a mesma litânia, a mesma conversa, a mesma argumentação repetida até exaustão, como se o projeto em tela fosse tutelar, amordaçar, proibir que os professores tivessem a condição de cátedra ameaçada. Na verdade, senhor presidente, essa posição unilateral, como falei anteriormente, e vesga, ela é uma posição de quem é, na verdade, intrinsecamente conservador, porque quer preservar o status quo e a comodidade e o conforto que havia anteriormente de poder, de forma absolutamente desassombrada, usar e abusar das prerrogativas que tem para passar a sua visão de mundo, e uma visão estereotipada, e uma visão equivocada. Uma visão, inclusive, que nega a responsabilidade desses partidos com o caos na educação brasileira nos últimos 13 anos. Parecem que vivem no mundo de Poliana. A educação está ruim, mas passaram 13 anos e meio administrando o país e só pioraram a educação. Só instrumentalizaram a educação. Só fizeram com que a educação voltasse a estágios anteriores à situação em que nos encontramos. Então, senhor presidente, pode indicar fim do processo de votação, peço a Vossa Excelência que proclame o resultado e vamos ao voto. Isso aí. Agradeço Vossa Excelência, deputado Rogério Marinho, a todas as senhoras e os senhores deputados. Está encerrada a votação. Sim, 15 votos, não 1. Está aprovado o requerimento.